Seguindo em frente, Morning Show abrindo a semana, nessa segunda-feira aqui, agora para falar do Bill Gates, fundador da Microsoft, voltou ao topo do ranking de mais ricos do mundo aí. O cara tava numa pior, Fefito. Agora tá alegre de novo, tá feliz. Passou por dificuldades, tá comemorando, tá rindo à toa, isso é. Não tava nem podendo desperdiçar tomate em manifestação, Bill Gates, gente. Tão mal que ele tava. Olha só, Bill Gates agora voltou à liderança dos mais ricos do mundo, segundo a Bloomberg, que mede esse índice aí. Ele conseguiu ultrapassar o Jeff Bezos, que é o CEO da Amazon, e o Bill Gates agora tem 110 bilhões de dólares de fortuna acumulada. Caramba. Contra 108,7 do Jeff Bezos. Puxa vida. Falta 1 bilhão e 300 milhões pro Jeff Bezos chegar lá. É um troco. É um troquinho. Dia de pinga. No dia de pinguinho. Pois é. A fortuna do Bill Gates, inclusive, teve muito a ver com, olha só, o Pentágono surpreendeu o mercado e anunciou no último dia 25 de outubro a decisão de assinar com a Microsoft um contrato de prestação de serviços de computação na nuvem no valor de 10 bilhões. E aí, assim que o Pentágono fez isso, as ações da empresa do Bill Gates subiram 4%, portanto, ele ficou mais rico. Mas Bill Gates agora tá virando um rico consciente, digamos assim. Se você assistiu uma série documental que tá em cartaz aí na Netflix, tá em streaming na Netflix, chamada O Código Bill Gates, você deve ter visto isso. Nos Estados Unidos tem uma expressão que muita gente usa, que é give back, né? Que é dar de volta à sociedade o que a sociedade deu a eles. O Bill Gates, portanto, está investindo agora em tecnologia para facilitar a vida das pessoas menos favorecidas. Ele, junto com sua fundação Bill Gates e sua esposa, a Melinda, também, está começando a desenvolver iniciativas na área de saneamento básico. Isso porque os dois ficaram surpresos ao descobrir que 361 mil crianças ainda morrem por diarreia no mundo. Além disso, cólera, disenteria, hepatite A e febre tifoide, que seriam algumas doenças já muito próximas ou já erradicadas, não é mesmo? O Bill Gates então começou a desenvolver, por exemplo, privadas tecnológicas. 20 protótipos de privadas tecnológicas foram desenvolvidos e foram expostos recentemente na China. Essas privadas normalmente processam sem uso de água o nosso querido cocô para transformar em fertilizante. Uma outra iniciativa dele é transformar o cocô por meio de uma máquina chamada Omniprocessor, que é uma estação de tratamento a combustão que transforma o esgoto em energia, fertilizante e até mesmo água limpa. Isso já foi mostrado em Dakar, a planta piloto dessa máquina. Portanto, esse processador de resíduos teria capacidade de tratar o esgoto de uma comunidade com até 100 mil pessoas. E com esse volume do esgoto de 100 mil pessoas, seria possível produzir 86 mil litros de água limpa por dia. A expectativa é que haja interesse da iniciativa privada nisso. Apesar do preço estimado de 1,5 milhão de dólares, essa tecnologia é infinitamente mais barata do que grandes usinas de tratamento. Portanto, Bill Gates deve baratear a nossa vida, além de dar novos tipos de fertilizantes para a agricultura, também ajudaria no saneamento básico com novas privadas e até mesmo produção de água limpa. E a gente sabe que a água vai virar uma grande commodity no futuro. Quero saber dos meus amigos de bancada, quem tem coragem de tomar água de cocô reciclado? Pra você ver, Edgar Piccoli, o que é o bom capitalismo, né? Enquanto os ideólogos ficam olhando pra merda, falando da merda, dissecando a merda, Bill Gates dá uma solução pra merda. Seca a merda. Seca a merda, transforma a merda em adubo, em fertilizante. Eu acho o seguinte, eu acho que o problema do mundo, Edgar, não é capitalismo. A gente tá falando do Bill Gates, que tá com 112 bilhões. Quem dera houvesse 20, 30, 40, 100 Bill Gates, porque o problema do mundo não é falta de capitalismo, é falta de capitalismo, aliás. Quanto mais bilionários, empreendedores extraordinários, com grandes ideias como o Bill Gates, mais geração de emprego, mais geração de renda, mais movimentação da economia, mais criação de mercado e mais demanda por produtos
E pessoas demandando produtos, trabalhando e mais pessoas enriquecendo, ganhando dinheiro, saindo da linha da pobreza. Eu me lembro, por exemplo, porque a gente fala, né, os 112 bilhões de gays, olha que desigualdade terrível. O problema do mundo, isso já tem em alguns livros, tem um livro genial, chama Da Desigualdade, do Henry Frankfurt, que ele fala o seguinte: o problema não é a desigualdade, o problema é a extrema pobreza. É nisso exatamente que o Bill Gates e grandes empreendedores, que têm esse espírito empreendedor e generoso, fazem para diminuir essa pobreza. Na Câmara dos Lordes, uma vez, tem uma cena fantástica da Margaret Thatcher, acho que está no YouTube até, ela sendo acuada por um tanto de parlamentares de esquerda progressista, dizendo que no governo dela a desigualdade social teria aumentado. Sim, a desigualdade aumentou realmente. Os ricos ficaram muito mais ricos e os pobres ficaram menos pobres. A classe média ficou mais rica também. Todo mundo cresceu na produção, todo mundo cresceu em bem-estar econômico, em bem-estar de vida e eventualmente progrediu. Mas existe essa tara meio esquerdista, meio progressista em relação à desigualdade. A desigualdade você vai ter até numa favela. Você tem uma choupana, um casarão, um casebre mais interessante que o outro. As qualidades, as virtudes, as diferenças entre as pessoas geram desigualdade. Toda vez que você vai criar um princípio de igualdade de cima para baixo, de um Estado para cima, você cria uma desigualdade unívoca. O Estado, o dirigente do Estado está lá em cima e você, como um todo, está lá embaixo. Mas isso não significa que a gente tem que aceitar a distribuição de renda como se for a má distribuição de renda como se fosse algo normal, como se fosse algo do jogo. Tem muito pouca gente ganhando muito dinheiro. Sim. E tem muita gente ganhando muito pouco dinheiro. Sim. E essa renda sendo melhor distribuída, inclusive talvez com sobretaxação de impostos, não sei, mas com qualquer outro método aí, ou mesmo algum incentivo do Estado, seria pelo menos uma maneira de reparar algumas injustiças, porque sinceramente eu não acho normal que a gente viva, quer dizer, que a gente não, né, que muitos brasileiros vivam com R$413. Mas esse é o problema que eu falei, da pobreza. Então, deixa eu te passar então essa indagação, pelo que eu leio do que o Fefito fala. Você reiterou o que eu disse. Mas vamos lá, a miséria é a questão. A diferença, essas nuances, as diferenças entre as pessoas, as comunidades, os países, ela vai existir, ela é natural que exista, até você considerando que as pessoas são diferentes, têm aspirações diferentes, têm capacidades diferentes. Beleza. Mas o mínimo, o base, tem que ser provido de maneira que todos tenham capacidade, se assim para evoluir, o decidirem, evoluir, melhorar na vida e tal. A questão da miséria que se coloca, porque a grana que o Bill Gates tem, aqui que o Fefito trouxe pra gente, é uma grana que poderia resolver o problema da miséria no mundo. Se você pensar que dinheiro gera dinheiro e ele criar situações em que esse dinheiro vá criando mais dinheiro a ponto de focar no extermínio da fome, em se acabar com a miséria e a fome no mundo, é uma virtude incrível. Só que assim, não há interesse político. Por quê, meus amigos? Porque miséria é um ativo. É um ativo político que faz com que governantes se mantenham no poder por anos e anos, e décadas, oligarquias no poder, com a desfaçatez de dizer, olha, nós somos a solução para o seu problema. Sim. O nosso modelo vai resolver o problema da fome no mundo. Sim. E não é. Na verdade, a miséria e a fome, até então, na experiência que a gente tem, só foi utilizado como ativo político. Que bom que você está reiterando o meu argumento. Exatamente, você está descrevendo países subdesenvolvidos que usam exatamente essa opressão populista do Estado exatamente para manter bolsões de miséria. Eu não vou dizer que o Bolsa Família seria exatamente uma manutenção desse campo, porque realmente no Brasil a gente precisa exatamente para dar o peixe antes de ensinar a pescar, senão a pessoa não tem nem energia para ir pescar. Mas assim, tem países que exatamente, em vez de investir no incremento de um empreendedorismo maior, de reduzir o Estado, dar mais liberdade para o empreendedor, de não gastar 3 vezes o valor de um salário para uma pessoa, e eu estou falando de empreendedor, não é o Bill Gates, é padaria, é pipoqueiro, é sorveteiro. O Estado inibe essas pessoas exatamente de investirem e de produzirem mais emprego e produzir mais trabalho, entendeu, Edgar? Agora, só um dado para eu responder para o Fefito. Você sabe que os Estados Unidos são um país mais desigual que a Etiópia, você sabia? Só que a miséria lá
é quase que inexistente de alguma forma. O miserável lá é mais riquinho, ele tem um pouco mais de acesso. O padrão de vida no mundo, Edgar, melhorou exponencialmente. Se você vê a entrevista do Harari esses dias, ele fala, nunca houve um padrão de vida tão bom quanto esse nosso, proporcionalmente, claro, existem bolsões de miséria, mas as pessoas sempre querem mais. Por exemplo, um pobre de classe média baixa que seja, hoje ele tem água encanada, hoje ele tem chuveiro, ele tem mil luxos que um cidadão que era rico do século XVII não tem. Então o problema não é exatamente a desigualdade, é a inveja, você olhar para o outro e ver o que ele tem mais de você. Claro, aí eu reitero e concordo com você, a miséria é uma coisa que tem que ser extirpada e, sobretudo, tem que ser extirpada através de mais e mais capitalismo, mais abertura de mercado, mais empreendedorismo, livre empreendedorismo que abre postos de trabalho, que abre mercado de trabalho e potencialidade para as pessoas como um todo. Horas, mas o capitalismo também fez com que a gente chegasse até aqui. A maioria dos países no mundo, você vai estar diante de um modelo capitalista, um modelo que prega uma ascensão pelo mérito, sim, pelo esforço próprio, né, advindo de uma liberdade ali. Olha, você jovem vai ter uma liberdade. Só que na prática, nenhum modelo se mostrou suficiente até hoje na nossa história. Nem o socialismo, nem o capitalismo. Existe uma diferença pontual. O socialismo foi um desastre do ponto de vista de modo. Ele não deu certo em nenhum lugar. Todo país que adotou o socialismo foi uma ditadura. Mas em certo aspecto o capitalismo é um desastre também mais lento. Não, senhor. Que fica aí, passa meio batido, mas vai indo, o capitalismo, por ele não ser exatamente um princípio ideológico, ele é um sistema, ele é adaptável, ele é maleável. Por exemplo, o capitalismo se adoçou, aí eu vou fazer até um elogio subversivo ao socialismo, com as questões dos direitos humanos, de generosidade. O capitalismo, ele pode ser adoçado, ele pode ter um princípio social-democrata, como teve nos países da Europa, ele pode exatamente dar o peixe, ele não tem uma coisa rígida, concreta, absoluta. Ele é maleável. A solução, Edgar, é mais capitalismo, não menos. Talvez a gente estivesse aí de frente a uma conclusão social, de que o ideal seria um novo modelo que surgisse, equilibrando as forças que são boas de um lado e do outro lado porque também. O capitalismo, ele se adapta ao princípio da natureza humana de liberdade. Claro, você não vai estabelecer a liberdade total, porque você sempre tem que ter um tipo de misericórdia, de generosidade em relação a outro que é menos que você. Edgar, 20 segundos para lembrar que esse documentário que o Fefito apresentou aqui do Bill Gates na Netflix mostra também o poder de doação dele, né? Onde ele fala que já doou mais de 35 bilhões de dólares da fortuna dele, quando morrer também vai deixar uma boa parte, aí não vai deixar só com os filhos. Então é importante também a conscientização desses bilionários, né? Já que eles estão dentro desse sistema. Claro, não estou falando aqui que eles são os homens mais caridosos do mundo. Vamos lá. Mas se tem uns que eu acho que não doam, né? Pelo menos o Bill Gates doa alguma coisa, né?